Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vou procurar apresentar um instrumento relativamente recente, que está no 4º ano de operação, que é o modelo Embrapi de apoio à inovação industrial. Aproveitando um pouco, justamente, deixa eu procurar vincular, e eu acho que um dos temas, justamente, que é importante, uma característica desses vários países inovadores, não somente se retrata no investimento, obviamente, crescente e maior e consistente do PIB em atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas também numa forte interação academia, universidade, empresa, ICT, empresa. E a Embrapi surge justamente buscando isso, contribuir para o desenvolvimento da inovação, da competitividade da indústria brasileira, buscando ser reconhecido como uma parceira estratégica da indústria para a promoção da inovação e tendo como valores, e algo que é fundamental, principalmente na velocidade que hoje em dia é necessária para se inovar, é ser ágil, ser eficiente e, obviamente, tendo qualidade ética. E aí, nessa relação universidade-empresa, a Embrapi procura justamente fazer, então, um papel intermediário de favorecer, justamente buscando entender que a ideia de chegar num produto, desenvolvimento de um produto inovador, ela passa, obviamente, de uma relação que eu tenho conceitos que são desenvolvidos como parte de ciência básica, de pesquisa básica nas universidades, que vai evoluindo, vai amadurecendo até chegar num produto, numa inovação que é um produto no mercado. E que nesse caminho, justamente, nós temos um número, umas etapas, que são as etapas conhecidas como as etapas de inovação, e aqui usando o conceito de maturidade tecnológica, que são aquelas que são chamadas o Vale da Morte, onde grande parte dos produtos tendem a não vingar e acabam não indo em produtos. E a Embrapi procura, então, atacar justamente isso, essa fase importante de inovação, sendo uma ponte, esse elo entre universidade e indústria. O modelo é baseado na seleção, então, das chamadas unidades Embrapi. Nós temos 42. Nesse evento, tenho a satisfação de ter, justamente, o introdutor aí do nosso painel, o coordenador do painel, o professor Tenório, que é de uma das unidades Tecnogreen aqui da USP, mas são 42 em todo o Brasil, atuando em diferentes áreas, e essas unidades, elas adotam, então, um modelo de financiamento que busca, até como bem colocado na fala anterior, aumentar a participação das empresas, do setor privado, no investimento de pesquisa. Então, ele não financia todo o projeto, eu tenho financiamento via Embrapi de recursos não reembolsáveis de, no máximo, 1/3 do projeto, ou seja, 2/3 têm que ser financiados, cofinanciados pelas empresas e com participação das unidades. E o resultado hoje da Embrapi, com os seus mais de 550 projetos, é que a participação das empresas é da ordem de 48,5%, já, ou seja, praticamente a metade dos investimentos são recursos financeiros das empresas, o que faz que a relação financeira empresa-Embrapi, o governo, o recurso governamental, o recurso público que está por trás, é da ordem de 60% para 40%, ou seja, já se aproximando mais do que é nos países mais desenvolvidos. A agilidade é obtida através de uma negociação direta dos projetos pelas unidades, uma virtude desse modelo, a gente tende justamente a seleção das unidades em chamadas públicas, mas uma vez contratadas, as unidades definem projetos por 6 anos, planos de ação por 6 anos, e dentro desse plano de ação elas têm autonomia para contratar os projetos. Há, obviamente, uma cobrança, um acompanhamento bastante grande para ver se esses projetos têm inovação, são usados, mas permite uma dinâmica importante, porque se pegar áreas, por exemplo, típicas, como tecnologia da informação, e mesmo em muitas áreas, às vezes, mais tradicionais, mas onde o ciclo de inovação cada vez é mais reduzido, e tempos usuais, como projetos, editais, que eu tenho que esperar 1 ano ou mais até ter o recurso efetivamente disponibilizado, acaba inviabilizando o investimento da inovação. O modelo tem se mostrado bastante vitorioso, isso aqui é o gráfico de evolução. Não é muito fácil, se for olhar, a Embrapi, como eu falei, está no 4º ano de atuação, não foram necessariamente os anos mais fáceis do ponto de vista macroeconômico, cenários políticos, só a nível de ministério. Eu estou há 3 anos em Embrapi, já tive que conviver com 4 ministros diferentes de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, de diferentes partidos, mas, felizmente, todos eles até entenderam que é fundamental a inovação para a alavancagem e desenvolvimento do país. Aqui é só para deixei até os dados quando fui atualizar. Esses aqui eram os dados fechados do ano de 2017, que fechamos de 626 milhões,
E esse aqui é o dado mais atual, ou seja, nesse ano de 2018, foram mais de 300 milhões em projetos contratados, ou seja, um total hoje de 930 milhões, 566 projetos e 412 empresas. E a gente vê que essa curva ela é quase que exponencial, né, o que preocupa um pouco, justamente se eu continuar nessa inclinação, a demanda de recursos, mas a atração desses recursos de empresas é bastante interessante. Nós temos procurado tratar, em vez de ver somente as unidades isoladas, como apresentadas, as unidades elas têm autonomia, né? Então temos também o professor Riso, do INT, temos pelo menos 2 unidades em Embrapi aqui, que espero que estejam na feira fazendo o seu papel de prospecção de projetos e buscando contratação de novos projetos. Esse é um trabalho que elas fazem, são acompanhadas e fazem bastante bem, foram selecionadas em função da reconhecida competência. Mas a gente procura entender, até vi agora em alguns estandes ali, temas como Indústria 4.0, que são temas que se tornam bastante atuais e demandados, e vem a pergunta, qual unidade que trabalha com esse tema, que na verdade esses temas transversais eles são abordados praticamente por todas as unidades. Então a gente procura identificar, como mostrar aqui, quais são as tecnologias que alavancam essas diferentes áreas, e aí sim identificar as unidades, mas mostrando, a gente pode fazer esse tipo de levantamento para diferentes setores, né? Nós temos para papel e celulose, para a indústria automotiva, né? E até estava conversando da ideia de trabalhar junto com a ABM, para fazer um levantamento desse tipo, identificação dos gargalos e poder aí trabalhar junto com as indústrias. Eu estava comentando com o Charles das empresas parceiras, aqui a ideia é só mostrar que é um número diversificado, eu não chequei se todas. E, felizmente, desse evento, eu vi dos patrocinadores, quase todos são empresas contratantes, já estão no nosso portfólio, mas é justamente para mostrar que são empresas diversas, de vários portes. Hoje a gente consegue ter um balanço razoável entre médias e grandes empresas, obviamente que naturalmente são empresas que têm muito mais atividade, P&D, mas também em função até, especialmente, de uma parceria com o Sebrae, ações para pequenas microempresas e para a própria questão de startups, onde elas hoje já são 32% das empresas participantes dos projetos. O que eu queria destacar aqui é que justamente o modelo em si, e aí um pouco no tema das ferramentas, ele é bastante flexível, esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala em inovação aberta, justamente eu poder ter várias empresas participando juntas e dividindo, isso é possível, plenamente possível. Nós temos uma unidade, o CQMed, particularmente esse que é lá localizado na Unicamp, que é fundamentado em inovação aberta, ou seja, as empresas não participam diretamente dos projetos só específicos, mas fomentam diversas ações, então isso é possível fazer. A cooperação de grandes e médias empresas com startups e PMEs também é outro ponto interessante, a gente chama que são os projetos de encadeamento tecnológico. Temos tido vários projetos com resultados muito interessantes, porque uma vez que a pequena empresa tem como o futuro cliente, ou o demandador da tecnologia, participando do projeto, e elas estão abrigadas dentro do escopo de uma unidade Embrapi, que tem infraestrutura, tem pesquisadores, as chances de sucesso são bastante grandes. E também a ideia de ter projetos colaborativos, projetos cooperativos, né? A gente teve aqui só um exemplo numa área de cosméticos, né, que empresas concorrentes participaram juntos do projeto na parte de desenvolvimento de nanopartículas. Aqui eu trouxe um outro exemplo das chamadas coopetição, né, empresas que participam junto, aqui são 10 empresas desenvolvendo um projeto de nanotecnologia para baterias, projeto feito em conjunto, ou seja, também é possível no sistema onde não existe nenhuma prescrição de como é que vai se dar essa participação, o percentual, nesse caso, é 10% do valor para cada uma, ou seja, cada uma é com 1/30 do valor do projeto, ou seja, dá um efeito multiplicador bastante grande, mas poderia ter projetos como tem um que pega mais uma cadeia, então tem projetos, por exemplo, que a Embraer, demandando um projeto de novos tipos de bateria, que envolve, inclusive, empresas de mineração, empresas da área tecnológica, e procura fazer uma inovação ao longo da cadeia, né, de integração dos diferentes elos para desenvolver a inovação. Então, esse tipo, eu vou ficar à disposição depois para a gente discutir, mas são instrumentos que a gente verifica, que estão disponíveis, né, e que já estão tendo resultados, e que a gente gostaria de intensificar nessa área da indústria metalúrgica. Aqui alguns exemplos, bastante rapidamente, assim, aqui vão aparecer justamente várias dessas empresas, né, exemplos de projetos que a gente tem, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, a gente pode depois, mas são projetos efetivamente inovadores, né, as próprias empresas ressaltam que vão dar um salto tecnológico, seja de melhoria, de aumento de produtividade, né, e, obviamente, esperando que isso impacte com a melhoria do índice de desenvolvimento. Então,
só aqui colocando alguns exemplos, então, seja na admitologia, resíduos, enzimas, parte de softwares para simulação de empenamento e peças metálicas e muitos outros. Com isso, acho que termino exatamente no tempo e fico à disposição depois no painel para a gente discutir mais sobre isso. Obrigado.